Por na... falar a verdade. É, E a verdade dói, incomoda. sim. Ainda mais os poderosos que hoje mandam no Brasil, né? E aí Que já fiquei sabendo que me adoram. Hoje eu encontrei um conhecido e falou, eu não sei o que você fez para ser tão odiada por essas pessoas do alto, né, Cleto? É porque você... Aí ele falou, na verdade eu sei. É porque você fala a verdade. Eu falei, pois é. E você é a pessoa que tem o histórico que você era da Venezuela, certo? Cuba. Da Cuba, é verdade. Olha, eu vou levantar e eu vou vazar desse podcast. Eu ultimamente não aceito dar entrevista. E por ser ele, eu aceitei. E eu E sou o cara do não furado. sabe de onde que eu sou. Não, eu sabia que era um país que tinha ditadura. É Cuba. Então, por você ter o histórico de morar numa ditadura, eu acho que... E você vê que tá vendo as mesmas coisas acontecendo aqui. E você fala bastante da Venezuela também. E eu acho que você traz uma perspectiva que é única pro cenário brasileiro, por ter tido a experiência de morar num país Sim. autoritário. E eu acho que isso bate com as pessoas, entendeu? Elas têm mais credibilidade a coisa que você fala, porque você é uma pessoa com experiência nisso. E a verdade é que a gente está numa situação muito desesperadora, assim, para ser sincero. E você teve muita coragem em não... Você sabia que o ciclo estava fechando. Por que você continuou batendo na tecla, assim? Pra ser sincero, eu não esperava que chegasse no ponto que chegou. Entendi. E eu não cheguei onde eu cheguei se eu não tivesse superado o medo e seguido os meus instintos. Eu sou uma pessoa que vai muito pelo que sente no momento. Antigamente era mais pela juventude. Hoje eu aprendi a ouvir mais a minha voz interior mesmo, não ser impulsiva, mas seguir o que eu penso. Sentar e pensar, opa, será que é certo, será que não? Minha intuição tá falando pra seguir isso aqui, e eu sigo a minha intuição. A minha intuição falava pra eu continuar, por quê? Eu era uma grande voz na mídia. Eu representava o público da direita. Representa ainda, né? Milhões. Sim, mas eu tinha um espaço na TV. É, sim, até Era uma audiência gigantesca. É rádio, TV, YouTube, e também no Spotify. Então, abrangia um público gigantesco. E foi isso que começou a incomodar. E aí eu falei, meu Deus e o Tutinha me deram essa oportunidade de estar aqui hoje e graças ao meu público, porque o público que me dá engajamento e isso atrai o Tutinha, que é o dono da empresa. Você dá view. Exatamente, eu dou views, então as pessoas me querem perto. Sim. Então eu falei assim, eu não posso decepcionar essas pessoas. Porque tá se cercando o cerco, muitas pessoas estão perdendo a sua voz, outras ficaram com medo e você vê que o discurso mudou. E eu falei assim, eu não posso decepcionar. Eu penso mais nos outros do que em mim mesma. E eu falei, eu vou continuar. E outra coisa, eu não saí de Cuba para sofrer uma ditadura aqui. Eu sempre coloquei isso na minha cabeça e eu falei ao vivo isso uma vez. Tá para nascer a pessoa que vai me fazer calar a boca. E o asqueroso esquerdista que participava do programa na época falou assim, o cara lá vai calar a tua boca sim. Falou assim, isso ao vivo. Falou isso pra mim ao vivo. Como que pode defender esse autoritarismo, né? Ainda não, bateu palma. Se vangloriar. Ele vai calar você, como vai calar a mim, como já calou nos dois. E vai calar quem concorda com ele também, vai calar todo mundo. Eu acho que quem concorda com ele não, só quando discordar, assim. Não, em Cuba, as pessoas que apoiaram a ditadura receberam ingratidão por parte do Fidel. Eles foram perseguidos? Até quem apoiou? O dono da maior revista de Cuba da época, Boêmia, ele apoiou o Fidel, imputou crimes pro Batista, para as pessoas pararem de apoiar o Batista, inventou várias coisas assim. Ele deixou uma carta antes de se suicidar. Ele se suicidou na Venezuela, porque ele fugiu para Venezuela depois que o Fidel tomou poder. Por quê? Como o Fidel agradeceu, um dia depois, ele chegou lá no jornal, na revista, e pegou para ele. Entendi, Exatamente, tomou a revista Boêmia, do dono, que o dono apoiou ele. Um dia depois. Comunista, né? Que ele queria. Comunista não tem lealdade. Sim. Comunista não conhece essa palavra. Lealdade, fidelidade, eles não conhecem. Eles são ingratos, eles só pensam nele e no poder que eles podem conseguir. Sim.
Então, você que apoia esse homem aí que tá fazendo essas loucuras, você que apoia o Lula e esses aí que gostam de socialismo, não se espante no dia que chegar em você também essa censura, porque vai chegar, Monark. Sim, Uma hora sim. chega. O Xandão já até tinha pedido para quebrar o sigilo de fontes da mídia, né? Sim. Já ameaçou ele de multa, só que ele voltou atrás, porque ele tem um certo... Ele tem que agradar a grande mídia, que é inclusive ela que transforma o ambiente público político favoravelmente a ele, né? Eles endossam essas medidas e apoiam. Eles batem palma, e eles ajudam, comemoram. Né? Sim. Eles comemoraram a censura que a Jovem Pan sofreu. Na eleição, vários comentaristas foram afastados. Dentre eles eu. Sim. Eu fiquei 2 semanas fora do ar por incumprir aí leis eleitorais. Mentira. Eu só falava a verdade assim, chamaram o Lula do que ele é. Sim, Eu vou evitar problema aqui. Mas uma pessoa que vai pra prisão e cumpre pena, tem Uhum. uma palavra que você não, chama... o Lula é um bandido. Não, precisa, Não, conde... É um bandido também. Então, É um condenado, um mas bandido. por eu chamar dessa segunda palavra, foi um dos motivos que levaram ao meu afastamento. Sim, porque eles proibiram que esse No tipo momento mais importante da eleição, eu fui afastada, que foram nas últimas semanas. Pode crer, propositalmente. E a mídia tradicional bateu palma pra isso. Defendeu a censura, ao invés de defender o seu colega. Porque eles são concorrentes, né? Um quer mais audiência e tal, mas na hora do problema, você tem que se unir. Pode crer. Porque uma hora você será prejudicado também. Os ministros do Supremo, você acha que todos concordam com o que o homem lá tá fazendo? Desculpa, é que eu realmente tenho uns traumas Entendi. e aí eu evito falar nomes. Tá Até certo. nos Estados Unidos, que eu dei entrevista, eu evitei falar o nome dele. Pode crer. Você acha que todos concordam com esse homem? Olha, todos estão do lado dele agora, né? Então, por quê? Porque um vai protegendo o outro, porque uma hora eles vão precisar. Ou para um voto, ou para algum problema que eles vão se meter. Sim, eles têm que se unir. Falo porque eu tô sempre em Brasília e escuto de fontes confiáveis. Um protege o outro. A mídia no Brasil deveria fazer a mesma coisa. Sim. E a gente que faz programa, né, online e tal, se você tiver com um problema e você não tiver errado, óbvio, eu vou te apoiar. Sim. Você acaba de assistir um corte do Monark Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monark para não perder nada. Segue a gente lá.